a cuidarem melhor da sua imagem pública. Então, para nós começarmos, eu gostaria de convidar aqui o Fernando Togial, descendente grego, difícil de falar esse sobrenome, quem tem B, mas não pode falar o B, né, Fernando? Então é Togial, que é do Rotary de Jaú Norte. Ele vai se apresentar, tem uma apresentação durante a fala dele. Eu gostaria que a gente aproveitasse bastante os ensinamentos do Fernando. Fernando, muito obrigado, bem-vindo e boa palestra. Muito obrigado. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado ao governador Luiz César, André Portugal, Lubeno, Passos, o pessoal que me convidou e eu, com muito prazer, vim atender esse convite. E, de fato, é algo que é a minha vida, a minha transpiração, é trabalhar com imagem, com formação de identidade, com posicionamento de marca. Eu tenho uma agência em que eu faço esse tipo de trabalho. Não, falta ligar. Eu tenho uma formação, só fazendo muito brevemente da minha especialidade, um mestrado em mídia e tecnologia, onde eu me especializei exatamente nos processos educativos usando devices, né, usando equipamentos. E isso nos leva também a usar esse equipamento nas redes sociais. Usar essa pesquisa científica, usar esse desenvolvimento de ideias nas redes sociais. Então, de uma maneira muito simplificada, a minha formação está ligada à inovação, ao empreendedorismo tecnológico, que tem a ver com a Universidade da Unesp e a Federal de São Carlos. Parei por aí, o resto eu só comecei a ganhar dinheiro, porque até então a gente só estuda, né? Estudar não paga nada para a gente no final. Mas é onde a gente tem a base de todo o nosso conhecimento e é a base para dar o aval naquilo que a gente busca fazer. Bom, esse seminário que a gente já conversou e está pensando o que é importante quando se fala em imagem pública, por definição, é a imagem que todos nos veem, como que nós somos vistos, de que maneira eu estou me portando, me apresentando no público, dessa forma qual é essa impressão que eu passo. Se eu passo credibilidade, se eu passo confiança, se eu passo verdade na minha comunicação. Então, olha, trago em primeiro lugar o artigo 8º do Código do Marco Civil da Internet, que era o que estavam querendo mudar, mas que, de certa forma, isso aí foi mantido nessa lei, que o direito à privacidade e o direito ao exercício do acesso da internet e a de liberdade de expressão. Quando a gente fala isso, quando a gente usa essas três possibilidades, a privacidade é algo que foi rasgado praticamente com a internet. O que é esse conceito de privado, né? O que é o conceito da sua privacidade quando você está participando das redes sociais, que você põe lá que você casou, que você tem namorado, ou que você entrou para trabalhar, que você comprou um carro, que esteve na churrascaria tal, que você esteve em algum lugar na sociedade, enfim. Não existe mais a privacidade naquele ponto de vista em que ninguém sabia onde que eu estava e sim que eu viajei. Hoje eu tenho um Instagram, tenho um Foursquare, eu tenho vários aplicativos em que eu vou tirar foto colocando e ele já identifica em que lugar eu estou, mesmo que eu não escreva nada, ele já vai dizer: Fernando está feliz lá em Catanduva, ponto. Então, olha, a questão da privacidade já é algo questionável, já diferente daquilo que a gente tinha como entendimento antes, e a questão da liberdade de expressão, em que agora, na época da campanha, a gente começa a ver muitos exemplos desse excesso da liberdade de expressão. Ou seja, eu passo até a agredir pessoas, eu passo até a ser ofensivo nas minhas palavras quando eu coloco a minha opinião política. E do outro lado também dizer, se você está torcendo desse lado, é contra mim. Enfim, essa questão da liberdade de expressão também tem uma delimitação, a gente tem que pensar nisso. E por último, o acesso, né? Estavam querendo nortear esse marco civil, foi exatamente para dizer, olha, estavam querendo pôr a internet como TV a cabo. Se você quiser assistir 3 canais, paga R$100, se for 5 canais é R$200 e assim vai. E a internet está livre, tem que continuar assim, que é o grande veículo. É como chegar para a energia elétrica, se você quiser acender 3 lâmpadas, você paga um valor, se quiser 10 lâmpadas, é outro valor. Então, a gente vai ter só um volume, né, de dados. Isso tudo foi mudado. Bom, por definição, a gente pesca isso lá no site do My Rotary, em que
a função da imagem pública é criar e implementar um plano de contar a história do Rotary, ou seja, temos aí nesse ambiente toda a trajetória da instituição. Então, essa é a primeira das grandes definições da imagem pública. A segunda, promover projetos e atividades do clube, não somente o encontro social, mas sim os projetos, aquilo que eu estou trazendo de benefício, eu estou levando como benefício à sociedade onde eu estou inserido. E, por último, motivar associados e despertar o interesse dos que poderiam se tornar rotarianos. Por definição, isso está bonito lá no site, né? Está bacana, está bem definido, mas será que a gente consegue fazer isso com eficiência e com eficácia nos nossos canais? Como o governador Luiz César falou ainda há pouco, temos as redes sociais, pagamos praticamente nada para usar a rede social. A gente vai ter um consumo só da nossa internet, da energia elétrica e do equipamento que eu comprei, porém eu posso usar o Facebook, Instagram e assim vai, de uma forma praticamente gratuita, né? Então, acesso a essa mídia, pensa só, antigamente, se eu quisesse aparecer na televisão, eu tinha que ter amigo na entrevista, ou ser uma celebridade, ou ter alguma coisa de muita importância com uma assessoria de imprensa que me colocasse lá naquele canal de televisão, naquele programa. Hoje, eu tenho o meu canal de televisão, cada um de vocês tem um canal de televisão, e você veicula isso na sua rede social. E aí vai depender de o quão popular você se tornou, ou vai depender do quão interessante é esse seu conteúdo, a ponto de você ter pessoas conhecendo o seu dia a dia, o seu trabalho, os seus objetivos. Então, olha, quando a gente fala em internet, fala em mídias, a gente está falando hoje de vários modelos de apresentação. Antes a televisão era só quadrada, hoje eu tenho um celular, hoje eu tenho um tablet, eu tenho um PC, eu tenho a televisão propriamente dita, que está integrada na internet, em que eu passo a assistir também o YouTube no canal da televisão. Portanto, esses aparelhos, eles têm diferenças entre as suas apresentações. E quando a gente fala em rede social, eu preciso que o meu site, e a gente vai detalhar um pouquinho mais esse conceito, tem que estar integrado aos meus canais, aos meus veículos, a minha fala, a minha informação. Blogs, quando a gente fala essa palavra responsivo, ele aparece no PC, aparece no celular, aparece no tablet e ele é viável. Não é, por definição, quando a gente fala de um blog responsivo, não é porque a gente consegue assistir na TV ou no celular a mesma coisa que tem no PC, num display grande. Não, ele se adequa ao tamanho da mídia. Adequa não é só no tamanho, no formato, no conteúdo também. O que tem num site, será que é a mesma coisa que a gente assiste no celular? Não dá. Imagina aquilo tudo que está no site, com todos os textos e imagens, condensado numa tela pequenininha. Portanto, ser responsivo é selecionar partes interessantes para ser expostas. Então, quando a gente vai pensar numa página de captura, por exemplo, que eu vou divulgar um evento, eu tenho que pensar que essa página de captura vai ser mostrada, vai ser exibida, na maior parte das vezes, num celular. Esse é o ponto que muitos de nós se confunde, esquece, quando planeja a sua comunicação, em que hoje eu tenho praticamente 80% do acesso na internet sendo usado pelo celular. Poucos são os que têm, e eu me surpreendo isso toda hora, com as empresas para as quais eu presto serviço e que tem... eu penso que o cara já sabe usar tudo do Facebook, que já sabe fazer todo tipo de veiculação. Estou querendo ver se eu consigo sair daqui, que eu estou me sentindo preso aqui. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de cuidado com a nossa imagem, é a imagem pública. A imagem passa, inclusive, pelo formato como ela está aparecendo. E ela aparece, na maior parte das vezes, aonde? Num celular. Redes sociais integradas, ou seja, o meu site e meu blog também tem que estar falando quase que a mesma coisa que tem na rede social. A gente tem que pensar que temos que ter uma identidade. Imagina se eu tenho uma sorveteria e eu mostro remédio, pomadinha para calo no site e sorvete no blog. Afinal de contas, qual é a minha atividade? Eu estou fazendo coisas distintas. Então, quando a gente fala em imagem pública, também fala em qual é o conteúdo que eu estou apresentando. E esse conteúdo tem que ter harmonia, tem que contar uma história. Não está lá no primeiro item, contar a história do Rotary? Então, essa história tem que ser contada. E ela não pode ser tão fragmentada.
E também temos um outro detalhe que é bem interessante, que é a gente pensar que o site é o coração da tua informação. Se a gente pudesse fazer uma comparação entre essas três mídias, vamos chamar assim, a gente vai falar uma diferença entre mídia e rede social daqui a pouco, é que o site, comparado com o corpo humano, é o nosso coração, é onde bombeia, onde tem todo o conteúdo, onde você encontra nele as características corporativas. É num site que você vai ter lá quem eu sou, de onde eu venho, que serviço eu presto, que conteúdo eu tenho. Você pode observar que o site do Rotary, por exemplo, que tem que ser o nosso norte, ele aparece aqui, não está dando muito visível, mas nossos programas, cursos, enfim, é bem institucional, não está vendendo nada ali. Só está mostrando o que faz, de onde é, onde existe, onde ele está localizado. Então, olha, no site a gente está apresentando o nosso negócio, a nossa atuação, o nicho de mercado, quais são os clientes que eu atendo quando eu falo qual é o meu público, com quem é esse público, e um canal de contato. Isso é importante ter no site, quando a gente faz uma página, o tal do CTA, que na internet a gente chama Call to Action, que é um botão para dizer, faça isto. Entre em contato. Se você apertar aqui, você fala comigo. Se você clicar ali naquele botão. O blog é relativo ao cérebro. É no blog que a gente põe que teve atividade, que teve o almoço, que teve uma caminhada de bicicleta, que teve uma atividade benemerente, uma ação de solidariedade, uma ação educativa. Então, no blog eu vou detalhar. No blog eu tenho artigos, eu tenho conteúdo, eu tenho fotos, eu tenho vídeos, eu tenho todo o dia a dia contado no blog. É como... Não sei se vocês lembram, quando o blog foi criado, o blog é como o papel do nosso diário. Lembra o pessoal muito antigo que contava, as meninas tinham diário, que escrevia todo dia? O blog é isso, é um dia a dia. O site é institucional, viu a diferença? O site só está mostrando, é um portfólio, é um folder. O blog é diário. Todo dia o que eu estou fazendo está lá no blog. E as fanpages, ou as nossas páginas dentro das redes sociais, são os nossos braços e pernas. São o que leva a nossa informação a todo lugar. A fanpage é como se eu tivesse alguém que eu contratei para distribuir um panfleto, um folhetinho ali na esquina, durante o dia da semana, que está cheio, passando um monte de gente. Então, eu tenho essa pessoa distribuindo esse panfletinho. Então, a fanpage, a página social, a página do Facebook, enfim, é esse panfletinho, é esse alguém que distribui esse panfleto no dia a dia. Então, o Facebook, a rede social, não é só Facebook, tem o Google Plus também, tem várias redes sociais que a gente vai utilizar e pode utilizar, dependendo de qual é a comunicação que eu quero levar. Todo mundo conhece LinkedIn, por exemplo? O que a gente encontra no LinkedIn? Não é a mesma coisa que a gente encontra no Facebook, concordam? Estão querendo fazer a mesma coisa. Começou a entrar um monte de gente para o LinkedIn, está botando lá o dia a dia, fui à praia, fazer alguma coisa, e isso não é a função inicial. O LinkedIn é muito mais trabalho, RH, né? Gestão de pessoas, empresa. Então, fanpage, no caso do Facebook, é ação social. Se a gente olhar aqui em cima, que está pequenininho... Opa! Caiu aqui. Por favor, obrigado. Ali, ó. Eu circundei lá na transmissão ao vivo e os dois botões aqui do Call to Action que eu falei, ó, doar e falar conosco, enviar mensagem. Esses botões são estratégicos. Essa ação aqui, a primeira linha que eu pus de transmissão ao vivo, tem a ver com alcance, com abrangência. As redes sociais, o Facebook em especial, se você fizer um teste, fizer no mesmo dia, postagens na mesma página, naquele mesmo horário, você põe lá uma imagem, uma foto com um pequeno texto e põe um vídeo. Você vai observar que o número de visualizações do vídeo vai ser maior do que o da imagem física, fixa. A não ser que a imagem seja alguma coisa muito impactante, muito diferente, um cachorrinho, um gatinho. Isso é o que está na rede social. E para nós, no Rotary, nós temos que ter cuidado com esse tipo de informação. Não é proibido. Se a gente quer divulgar o nosso negócio, a gente tem que chamar atenção. E como é que a gente chama atenção? Eventualmente, a gente solta um gatinho bonitinho lá com o uniforme do Rotary, lá com o lencinho no pescoço, todo mundo vai gostar. Mas isso é eventualmente.
Existe uma regra que a gente usa na rede social, do 80-20, que vem lá de Pareto, que o pessoal que conhece estatística lembra desse cara. Esse cara trabalhou com probabilidade, mas isso aí foi invertido para o marketing também. O 80-20 é, cada 10 postagens, 8 são entretenimento e só 2 são para valer. Rede social é isso. Você entra no Facebook para procurar emprego? Você entra no Facebook para comprar alguma coisa? Ou para ver se, ou vender alguma coisa, embora tenha as páginas do compra, vende e troca aí que está dando um monte de muito movimento, mas tecnicamente não foi para isso que aconteceu o Facebook. O Facebook é para falar no dia a dia. Então a gente vai lá para ver um vídeo engraçado, o gol que o cara furou a bola lá, que fez alguma coisa. É isso que a gente vai procurar, entretenimento. E quando você está relaxado no entretenimento, vem uma notícia séria no meio do caminho, você vai gostar. Mas ninguém vai botar lá, eu estou vendendo o meu tênis aqui, alguma coisa no meio do caminho. Eu não vou vender, não vou ter resultado com isso. A não ser quando eu tenho público circulando. A outra página que eu fiz aqui, ó, tem essas crianças aqui. Ó. Olha que interessante essa postagem. Ela tem ação, ela está mostrando um projeto acontecendo. Ela não tem cunho social, ela não tem evento aqui. Então, olha aqui uma linha que eu circundei que é importante, que é o número de comentários e o número de visualizações. Todo mundo sabe, quando a gente fala lá que tem visualizações, vocês todos acreditam que significa dizer que aquelas 200 visualizações foram 200 pessoas que viram o seu post? Todo mundo concorda que está lá 200, são 200 que viram? Não. 200, aquilo passou na linha, na timeline de 200. Não significa que os 200 viram. Talvez 1%, só 2 tenham visto esse post. Por isso, o nosso trabalho tem que ser sempre de ampliar alcance, ampliar visualizações, porque em torno de 1 a 1,5% é o que é aproveitado do nosso conteúdo. Mas só isso? É de graça, meu amigo, você não está pagando nada. Se você quiser pagar, patrocina que você aumenta um pouco mais. E é isso que o Facebook quer. Só que o meu trabalho hoje é construir redes orgânicas, sem pagamento de patrocínio. As minhas páginas dos clientes atingem, no mínimo, de 20 a 30 mil de alcance, sem pagar nada. Em quanto tempo? 1 mês, 2 meses. Temos estratégias, a gente usa a estratégia do Facebook, não estamos usando nenhum programa pirata para burlar nada, nada de ilegal, até porque, se descobrir, você perde a página, é bloqueado. Fez qualquer comentário, usou determinadas palavras ofensivas, a sua página é derrubada. Basta eu chegar lá e eu não achei que a sua postagem não foi boa, eu denuncio. Meu nome já vai para a lista negra lá, o robô lá os algoritmos do Facebook, já vê se, um já reclamou. Se tiver o segundo, a gente já dá um gancho de 1 semana. Se tiver o terceiro, a gente suspende 15 dias. Se tiver o quarto, é 1 mês. Se tiver o quinto, acabou, pronto, tchau, não tem mais página. Então, a gente tem que usar muita estratégia, muito cuidado, muita atenção com o tipo de postagem, a frequência delas e as nossas interações. Palavra-chave de rede social são 2, engajamento e interação. O que significa uma coisa e a outra? Interação, essa troca, se eu pergunto alguma coisa para vocês, vocês me respondem, e vice-versa, vocês perguntam alguma coisa para mim, eu respondo. Isso é uma interação. Engajamento é o quanto você gosta ou não daquilo que eu estou fazendo. O quanto você se manifesta naquilo lá. Você se engaja numa causa quando você participa dela. E olha, detalhe, dica de ouro. Esqueçam o like, aquele joinha lá, não vale nada, aquele é 0. Todo mundo sai botando like direto em tudo, não significa que fez alguma coisa? Não, não vale nada. Vale o quê? Amei, fiquei triste, fiquei com raiva. Para isso tem reações. Ser humano reage, não é isso? Nós não somos emocionais. Se eu gostei, eu só vou dizer assim, quando você fala alguém que fala assim, oi fulano, tem graça? Não, mas, oba, beleza, que bom que eu estou te vendo. Eu estou me manifestando, eu estou sendo emocional. Se eu apenas dizer, oi Fernando, não prestou. Ele vai dizer assim, esse cara é besta, é metido, sei lá, então está pau da vida com alguma coisa aí, aconteceu alguma coisa que ele não gostou. Então, olha, detalhe,
Quer ranquear a página, quer ranquear a postagem, amei, tô triste, eu tô com raiva, eu dei gargalhada, esquece o like. O like é 0. Se a gente pudesse botar assim, olha, cada um daquelas carinhas vale 1 ponto, o like é 0, o gostei é 1, o amei é 3, e assim vai. Amei, raiva, triste, vale 5, like 0. Não põe like. E também, outro detalhe, mais uma dica. Tenho lá na lista, na timeline, um monte de amigo lá botou as postagens. Eu vou lá, like. Na quinta você está bloqueado. Porque não é humano. O humano vai ler, vai achar interessante, vai compartilhar, vai mostrar para um amigo, vai pegar o telefone. Oi, fulano, aqui, ó, vi uma postagem legal. Quer dizer, isso era do antigo. Agora a gente faz o quê? Compartilha na página do amigo. Escreva alguma coisa para esse amigo, dizendo, olha que legal que eu vi aqui essa postagem, olha essa festa aqui, o churrasco que vai ter semana que vem, eu me lembrei de você, estou marcando você. Isso é uma ação humana. Se eu puser em sequência, não é mais humano. E existem equipamentos, programas que a gente pode fazer para desenvolver essas rotinas, para chegar e varrer tudo e sair botando like em todo mundo. O que vai acontecer com a minha conta? Vai ser derrubada. Vamos para frente. Bom, então, olha, Facebook, Google, YouTube, WordPress, Blogger, tudo isso aí faz parte de um tecido que a gente chama de cada um deles de rede social. Mas, afinal de contas, é rede social ou é mídia social? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Alguém sabe? Alguém arrisca? A gente ouve as duas coisas juntas. Uma hora alguém fala mídia, alguém fala rede. Qual é a diferença? O quê? A mídia social é a mediação feita por essas redes. Ou seja, o contexto onde está inserido Facebook, YouTube, Google, tudo junto, constrói o que a gente chama de mídia social. Quando a gente fala em rede social, é formado pelas pessoas. Então, o Facebook sozinho é uma rede social. O Google Plus lá é uma rede social. O YouTube, outra rede social. E eles juntos, a mídia social. Mídia é meio, ambiente. Então, o que é esse ambiente, basicamente? Onde todos eles estão? Na internet. Então, a mídia social é a internet. E a rede social é cada um desses grupos. Nós aqui somos uma rede social. Nosso encontro aqui, nosso conhecimento, nosso contato, constrói uma rede social. A do Rotary, que está aqui em Catanduva, que se interage, que veio aqui para o seminário, é uma rede social. Toda coisa que decorrer desse nosso encontro aqui é a manifestação desta rede social. O Rotary poderá ter, e tem, várias redes sociais. A de um clube é uma rede, o outro clube outra rede, que juntos fazem a que seria a mídia social Rotary, num contexto maior. Ok? Então, para ter uma ideia, aqui eu tenho um videozinho. Será que o áudio vai sair aí direto? Esse videozinho é um vídeo de 1 minuto e pouco, que fala exatamente sobre essa participação que nós temos dentro das redes sociais. E tem umas estatísticas ali que é falar que 83% está usando o celular para entrar na internet, cerca de quase que 90% da população já está conectada. Conseguiu? Eu peguei esse exemplo dessa pesquisa do Ibope, que saiu agora, já tem, no final, nós estamos em setembro, foi agora no final de agosto, em que ela fala sobre a influência das redes sociais, ou seja, da manifestação na internet, agora nas eleições. Isso é um momento bom, que todo mundo está com muita atenção. Então, o que a gente percebe é o seguinte, está pequenininho aqui, mas olha, 36% se informa sobre a política nas redes sociais. 36%. 20% está lá com pouca influência, mas há muita influência, em segundo lugar, é a mídia. Quando fala ali em 35%, é jornal, TV, rádio. Então, olha, nós temos rede social, a internet propriamente dita, e a mídia tradicional equilibrados. 70% da informação, se a gente pudesse somar isso aí, se fosse desse jeito, a gente está se informando por onde? Pela internet e pelo telefone ou pelo programa de TV lá, do telejornal lá, de alguma forma. Então, olha, para você ver, por que eu peguei isso aqui? Porque o poder que nós temos hoje nas mãos de comunicação, do quanto a gente pode utilizar isso a nosso favor, e com um custo praticamente zero.
Custo é o quê? O custo é zero porque a gente não põe dinheiro, mas tem um custo de tempo, você tem que se dedicar. Ou a gente paga ou faz, não é assim? Quando a gente quer almoçar, a gente vai no restaurante porque não quero fazer em casa. Mas se eu for fazer em casa, eu tenho que fazer um monte de coisa para poder a comida sair. Então, ou eu pago, ou eu faço. Se eu pagar, eu ganho tempo. Se eu não pagar, eu tenho que gastar tempo. Então, de alguma forma, eu tenho um investimento. Então, o fato da internet favorecer, exige rede social, não é apenas uma postagem por semana, não é uma postagem por dia que vai dar resultado. É enriquecer o nosso conteúdo diariamente. Por que nós vemos o Jornal Nacional, por exemplo? Então, para dar um exemplo. Porque ele todo dia está lá naquele horário. Por que nós assistimos uma Band News? Porque eu sei que a cada hora tem notícia nova. Então, olha, a frequência faz com que eu busque aquela informação. Então, o fato de nossa rede social, nosso Facebook, do nosso clube, tá lá pondo uma atividade que aconteceu na sexta-feira, não significa que isso vai ter um grande público lá. Vai dizer, poxa, tão legal e ninguém viu. Mas ninguém viu por quê? Porque não tem outras coisas atraindo. Não tem outros pontos de contato com o nosso público. Então, é importante construir esse ponto de contato frequentemente. Eu peguei aqui esse uso da internet para encontrar o público, que são as estratégias que essas empresas usam para cativar, para buscar. Então, eles estão não somente usando robôs para fazer a busca de pessoas, mas como eles entram participam das notícias de todos os blogs e sites, enfim. Trabalham com um mecanismo chamado backlink, ou links que são escritos no interior de um texto. Sem querer, a gente está puxando esse texto lá. Então, programas aí tem ferramentas que fazem a medição do impacto, do comportamento, das preferências, do que é favorito desse público. A gente trabalha em Social Baker, um programa, uma plataforma inglesa que faz uma profunda análise da qualidade das nossas postagens e o quanto elas estão sendo efetivas. Bom, dicas agora diretas, para a gente já ir chegando no final. Nem muito, nem pouco. Então, conteúdo de qualidade, canais de comunicação regularmente atualizados. Eu peguei 2 exemplos aqui, em que a gente tem uma coisa que é um vício, que muitos fazem, botar todo dia várias frases na rede social. O cachorrinho é lindo porque ele é azul. Aí depois vem, mas o verde é mais bonito também. Ou então, olha, frases de efeito. Olha, uma embaixo da outra. Isso em inglês tem um verbo que foi abrasileirado para fludar. Ou seja, fazer postagem como se a gente estivesse com dor de barriga. Direto. Sem valor. Não tem qualidade. Encher a nossa página com isso não traz público. Mas se você põe uma de manhã, bom dia, 8 horas da manhã você põe essa. Às 9 você põe uma outra página. A coisa é desse jeito, eu vou mostrar agora. Às 10 você põe uma outra. Mas no dia seguinte tem um bom dia às 9, quem viu hoje vai ser, amanhã tem bom dia de novo. Vou ver qual é a frase que tem hoje. É igual, sabe o quê? Signo. Quando a gente tem negócio de horóscopo, que tem no jornal, muita gente comprava jornal antigamente para olhar o horóscopo. Primeira coisa que ia lá atrás e ver, como é que está o meu signo de hoje? Pode todo mundo dizer, eu não acredito, ser bobagem, mas todo mundo olha. Eu tenho certeza que todo mundo vai olhar, pelo menos com uma curiosidade para ver o que está escrito. Então, esses são pontos de contato com o nosso público. Então, outra coisa que o pessoal faz, sai compartilhando informação de qualquer jeito. Não sabe de onde veio. Não sabe nem se aquilo é verdadeiro. E olha, se olhar sob o ponto de vista do Código Penal, é crime também se você faz um compartilhamento de alguma coisa que difama uma outra pessoa, você está tão criminoso quanto quem difamou. Portanto, é perigoso fazer isso. E a atenção que a gente tem que ter, olha, verificar se a fonte de onde veio aquilo é verdadeiro, se aquele conteúdo existe. Tem Google, pega aquele texto lá, bota lá no Google, pesquisa, vê se tem outros lugares. Tem sites hoje que dizem, olha, fake news, isso aqui é mentira, isso aqui não existe. E aí você vai compartilhar uma coisa falsa? Não. Então, olha, é um erro que muita gente comete, e isso aqui, no nosso caso em especial, o Rotary é considerado de uma instituição de extrema confiança. Se a gente começar a compartilhar coisa estranha na página do clube, eu estou quebrando, estou derrubando essa confiança do clube. Então, se a preocupação é com imagem pública, eu tenho que ter essa preocupação com a qualidade do que eu ponho lá.
aquela mensagem, se ela está atualizada, porque às vezes o cara compartilha sem olhar uma coisa que já passou faz muito tempo. Ah, ele está lembrando da coisa do tempo. A notícia vem compartilhada. No WhatsApp estão usando isso bastante. A notícia de 1998 está botando como aconteceu agora, cara. É por isso que a gente tem que validar o que a gente compartilha. Isso é igual fofoca, né? Fulano falou que o outro tinha feito não sei o quê, deu um golpe no banco. Sim, mas quando foi que teve golpe mesmo? Aí, eu vi, o cara deu golpe mesmo. Mas quem falou? Me falaram. Mas quem falaram? Não sei. Então eu tenho que verificar isso. Isso é norma do jornalismo. Quem faz jornalismo vai pensar, eu tenho que verificar a fonte, eu tenho que ter fonte confiável, eu tenho que ver a origem de onde isso veio. Bom, esses 4 pontos que eu botei aqui, eu tirei isso de um livro chamado esse livro como é que dizer, Os Segredos do FBI, de um autor que foi, diz ele, que foi um investigador dentro do FBI, e ele falava sobre como ele conseguia fazer entrevistas e extrair as informações dos terroristas, quando prendiam um. E ele usou uma coisa que ele chamou, desses 4 tópicos aqui, como fórmula da amizade. Se a gente quer ser amigo de alguém, passa só a ver como é que a gente se comporta. Quando a gente vê essa pessoa próximo, a gente vê passando só lá do outro lado da rua, todo dia, mas quando eu chego mais perto, a impressão que eu tinha daquela pessoa já começa a mudar. Se eu começo a vê-la diariamente e está próximo, muda mais um tanto. Se esse contato começar a ser um papinho rápido de 5, 10 minutos, já construímos uma outra opinião. E aí, por último, a intensidade se em vez de 5 minutos eu fico meia hora, 1 hora conversando, essa intensidade fez com que eu me visse essa pessoa com muito mais empatia. Então, olha, como é que eu faço para me tornar público? Como é que a minha imagem nas redes sociais devem ser valorizadas? Proximidade, ou seja, eu estou falando, isso era normal. Você vai ouvir um rádio aqui que está falando só notícia de, sei lá, lá do Rio de Janeiro? Não, você quer saber de Catanduva, quer saber de São José do Rio Preto, quer saber da cidade onde você está. Você quer saber do que é próximo, do que acontece de ti. Frequência, o jornal que eu dei o exemplo, todo dia naquele mesmo horário tem aquele conteúdo. E a duração, que é o quanto aprofunda. Então, olha, esse conteúdo está com essa definição. O pessoal que quiser, essa apresentação vai estar aqui, tem detalhe, tem referência de livro, depois quem quiser aproveitar um pouco mais. Então, promover o relacionamento e criar interações com o público, ser inovador, buscar conteúdo de qualidade, sempre um conteúdo relevante e específico para aquele nicho que eu estou tratando. Se eu estou falando do clube, o público, a linguagem, a comunicação que interessa àquele ambiente, àquela região. Detalhe, outro ponto. Ninguém gosta de falar sozinho. Se alguém posta alguma coisa lá e você não fala nada, fala assim, pô, botei lá, o cara nem respondeu. Mandei uma mensagem no WhatsApp aqui, vi que tem 2 tracinhos lá, mas ele também não respondeu. Então, olha, para que eu vou falar com essa pessoa? Ela não responde nunca, ela não interage. Então, olha, separe um tempo para o seu público e seguidores. O que eu falei ainda há pouco? Ou a gente paga ou a gente faz. Então, eu tenho que me dedicar. Se eu tenho uma rede, tenho uma página, se eu faço o grupo do nosso clube, ou se eu tenho a página do nosso clube, ou o perfil do nosso clube, seja ele qual for, eu tenho que me dedicar. Eu tenho que diariamente pegar 1 horinha do dia, planejar as postagens daquele dia, pôr lá, elas vão entrar. Todo mundo sabe programar postagem no Facebook? Todo mundo sabe fazer essa programação, seja no celular, no PC? Eu não preciso ficar o dia inteiro, vou postar às 8, eu entro lá e ponho às 8. Às 9 eu vou de novo, boto 9. Às 10 eu vou de novo. Não, você pode fazer um planejamento e planeja lá que programa que às 8 entra uma, às 9 entra outra, às 10 entra outra, e assim vai. Você só vai olhar depois, no meio do dia, a interação que está havendo. Se alguém que fez algum comentário, você vai lá e responde em cima. É a dedicação que você vai fazer. Tá? Aqui eu pus até uma brincadeira aqui do marketing SK, que é custo de aquisição de clientes. Eu troquei custo de aquisição de companheiro. O que a gente ouve nos clubes? Olha, eu não tenho tanto tempo quanto a maioria de vocês, mas o que eu já percebo é o seguinte, de certa forma até muito fácil de trazer alguém para entrar para o clube. Ele entra. Quanto tempo ele fica? Pouco tempo. Tem coisas que não fazem contato. A gente não constrói essa proximidade. Dentro do clube a gente percebe grupos separados, e é grupo pequeno.
Eu não estou falando nenhuma novidade para vocês. Isso é a minha observação de pouco tempo. E se eu preciso ter proximidade, intensidade, duração e tudo, qualidade, eu tenho que dedicar a isso. Eu tenho que dedicar ao meu companheiro que entrou novo lá e conversar, fazer um dia a dia lá. Bom, ontem até ouvi isso, que eu não me pareço mais com um cara que fala como carioca. Mas eu sou do Rio de Janeiro e a gente conversa com todo mundo. Os velhos conhecidos são pessoas que eu conheci há 15 minutos. Esses são os meus grandes amigos. 15 minutos já estou batendo papo. E aí, fulano, vamos tomar um chopp hoje lá? Mais tarde a gente vai fazer um negócio aqui na praia, ou então vai lá em casa, passa lá e tal. Óbvio que não é aberto assim, à la larga, como diz o argentino. Mas é algo que é intenso para nós. No interior isso não é muito comum. Você chamar alguém que você conhece há pouco tempo para ir na sua casa. É muito raro isso. E essa interação é que constrói as relações. E não é só a cervejinha e o churrasco que valem. Não é só o encontro social. É o bate-papo mesmo. É trocar impressões da vida, buscar objetivos. Quando é que uma relação dura, seja ela qual for? Porque ela tem um objetivo. Se a gente fizer relacionamento sem objetivo, esse relacionamento não existe, ele acaba rápido. Temos que ter um objetivo. Então, redes sociais e ações de usuário, desde humor a discussões com instituições, isso é importante. Comentários que fazem crítica daquele nosso negócio, do nosso clube, não é para a gente sair apagando, é buscar uma resposta legal, falar alguma coisa positiva, construtiva, acrescentar. Isso fortalece a relação. Isso vale para a empresa, quando alguém critica um serviço que nós prestamos. Aqui está um exemplinho do que eu faço de planejamento de postagem. Está muito pequeno aí para vocês, mas ali em cima tem o... Deixa eu ver se está aqui. Ah, está aqui. O tracinho não está caindo lá. É que a pilha já está meio fraquinha. 8 horas tem uma postagem. O que eu fiz? Em preto são as postagens que eu programo para o cliente. Em vermelho são as postagens que ele vai fazer. Porque ele vai botar o dia a dia dele. Então, a gente pode planejar alguma coisa institucional para o nosso clube e, nos intervalos, deixar os associados, pegar 3, 4 que gostam de postar, e falar assim, olha, você pode postar nesse horário aqui. A gente preenche isso aí. Então, nós e o Rotary, é o ponto mais importante da nossa conversa, propõe ações de interação, conversando já com alguns de vocês, as ações não são novidade, muitos já estão fazendo. Usar uma atividade para envolver crianças de 1º a 9º ano, que eles usam tablet, celular, fazer um intercalar entre leitura e uso dos devices, para poder motivar a leitura e dar informação. Se eu faço isso com patrocínio e apoio, não só de empresas, como o Rotary fazendo esse encabeçamento, o que eu estou fazendo com isso? Trazendo os pais dessas crianças também para junto. Tá? Uma atividade em que eu incluo 44% da população não lê nada. Falta tempo ou o maior motivo, que diz assim, não dá tempo de ler, a pessoa não gosta de ler hoje. Nunca se leu tanto e tão mal, e nunca se escreveu tanto e se escreveu tão mal. Porque tinha uma frase que dizia antigamente, quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Não tem isso? Alguém já ouviu falar isso? Então, se a gente não lê, não tem vocabulário, não tem conteúdo, não sabe trocar informação. E muito menos vai escrever com qualidade. Não estou falando de ser um escritor literário aí, com literatura rebuscada. Nada disso. Até porque, se a gente fizer uma comunicação, começar a usar palavras mais difíceis, todos vão dizer assim, poxa, o Fernando é inteligente, mas não entendi nada do que ele falou. Então, a gente tem que usar um meio termo, um caminho, a comunicação. A última, a gente reviver algo que eu só vi que só teve em 2016, em Campinas, que é o Rotary Business. Juntar empresários. Alguns companheiros que eu conheci, pessoas que estão no Rotary, lá de Jaú, provavelmente em outro lugar talvez aconteça. Eu entrei no Rotary pensando que eu pudesse fazer parceria com os outros rotarianos que dizem que só tem empresário. Então, eu também vou divulgar minha empresa, fazer coisas juntas. Às vezes, eu tenho uma fábrica de palitinho de sorvete e o outro tem a fábrica de sorvete. Ele vai vender sorvete, precisa do palitinho. Então, ele compra o palitinho com esse cara e faz um bem bolado, aí, como a gente brinca. Então, o que acontece? Não rola isso. Esses espaços aí são espaços que eu já tenho algumas atividades desse tipo, em que eu junto empresários, a gente faz palestras, faz ajuda, gestão, dicas de como tocar o negócio, mas dali de dentro sai amizade.
várias situações, várias reuniões em que não obrigamos ninguém a fazer negócio, nem pagar nada, mas naturalmente saíram negócios. Também eu creio que seja uma ação que poderia fomentar não só a nossa imagem pública, como trazer mais gente, trazer apoio, força para o nosso negócio. Não é isso? Bom, aí embolou aí de novo aquele negócio do Facebook aí. Aí tem do Windows, né? Então, meu telefone aí, tá? Esse é o WhatsApp também. Tem ali, sim, o Fernando Togel, que é o meu nome, é a minha página, o meu perfil, a minha relação dentro da rede social, o Google também. Então, ali, Rap é o nome da minha agência, da empresa que eu tenho lá em Jaú. Trabalho exclusivamente com rede social e desenvolvimento de marca e de posicionamento e captação de clientes, é o mais importante. Tá? Eu não faço venda de e-commerce, mas eu capto cliente para o nosso parceiro. Pessoal, não terminando, lembrando aí, não sei se vocês conhecem aquela historinha do São Tomás de Aquino, é pequeno, ele escrevia muito, mas esse aí é bem pequeno. Que ele, no tratado Lei do Agradecimento, da Gratidão, ele falava qual era a diferença entre agradecer e pedir o obrigado. E esse tratado, ele coloca esse agradecimento em 3 níveis. E o nível mais superficial é o nível do grato, tudo bem, muito bom, está no nível meio intelectual. O nível do mais próximo, no segundo nível, seria eu agradeço o que você fez para mim, eu sou grato pela sua gentileza, pelo seu carinho. E o nível mais profundo que ele dá é quando ele diz que eu sou muito obrigado pela posição. Esse muito obrigado me coloca com uma obrigação de retribuir a gentileza. Então, eu deixo para vocês o meu muito obrigado por essa gentileza que vocês me deram de eu poder estar falando para vocês e apresentando um pouco daquilo que eu penso e do que eu trabalho. Muito obrigado, governador Luiz César, pela oportunidade, André, Lubeno, pela oportunidade de estar com vocês, e muito obrigado a vocês todos por essa oportunidade. Eu sempre digo que, nas andanças que nós temos feito pelo distrito, nós estamos conhecendo companheiros com uma capacidade enorme e que essas capacidade e habilidade têm que ser divididas com o distrito. Conheço o Fernando recentemente, quando nós estivemos lá em Jaú, e conhecendo a habilidade e o conhecimento que ele tem, quando nós estávamos preparando toda a nossa programação do nosso seminário, eu falei para o Lubeno, o Fernando tem que fazer parte desta equipe. Fico feliz, Fernando, porque muitas vezes nós temos instrumentos na mão para trabalharmos a nossa imagem pública e não sabemos como utilizá-los. É como, de repente, nós comprarmos uma Ferrari e não sabemos nem como fazê-la funcionar. E o Fernando nos deu o caminho. Muito obrigado, em nome do nosso distrito, pela sua contribuição, e eu tenho absoluta certeza que, a partir de agora, o Distrito 4.480 saberá utilizar as ferramentas que nós temos nas mãos. Obrigado, Fernando. Gostaria de entregar para o Fernando... Gostaria de entregar para você, Fernando, um certificado de agradecimento do nosso distrito por essa sua contribuição para o nosso desenvolvimento. Muito obrigado, Fernando.